Boa tarde. Boa tarde. Vamos sentar os nossos olhos, agradecer a Deus Pai por mais esse amanhecer, o sol nos dá um bom dia todos os dias. Agradecer a Deus Pai por estarmos aqui nessa casa reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Jesus. Ser conosco, Senhor. Pai bom que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita em toda parte. Pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em novas tentações. Livra-nos, Senhor, todo mundo, que assim seja. Uma tarde abençoada para todos nós. Boa tarde. Boa tarde. Nós escolhemos hoje o Evangelho, segundo o nosso paizinho, ele falava para eu nunca errar, eu escolher o tema do Evangelho. Então nós escolhemos no capítulo 5, nós vamos estudar juntos essa tarde, bem-aventurados os aflitos. O item 19 tem a assinatura de... Não, desculpe, não é o item 19. É o item 18, que é assinado por Lagordé, Árvore, 1863. Lagordé, ele é um dos nomes que a gente encontra algumas mensagens, né, do Evangelho. Faz parte da codificação da equipe amorosa e amiga, que a gente chama Espírito Verdade, né, dirigida pelo Espírito Verdade, mas é uma falange espiritual com a incumbência de trazer para nós a palavra de Jesus, né, dentro do racionalismo, a gente racionalizar. Quando Jesus veio, ele contou parábolas, histórias, de tudo que era, vamos dizer assim, que não era assim, naturalmente, falado assim abertamente, das coisas espirituais. Porque, como Moisés, a gente vê os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não inveja, né? E etc. Honrar o pai e a mãe. Então, ele tem os 10 mandamentos de Deus. E Moisés incutiu na mente dos judeus que existia um só Deus. Um só Deus. Mas aquela ideia de Deus de justiça não foi tirado. Com Jesus, ele, depois de 1800, quase 2000 anos, depois de Moisés, essa ideia de um Deus punitivo, vingativo, foi eliminada por Jesus. E ele mostrou que Deus é Pai, Deus é amor, Deus ama todos os seus filhos. Então a doutrina espírita, depois de mais ou menos 1800 de Jesus, nós estamos encontrando a doutrina abrindo um leque e ensinando essa questão daquilo que Jesus ensinou por parábolas, porque ele não podia falar abertamente, que é coisa espiritual. Bem-aventurados os aflitos. Quem gosta de sofrer? Não é? Quem gosta de ter aflição? Então, se a gente for analisar assim, pura e simplesmente por palavras, vamos dizer assim, nós não vamos compreender. E o que acontece? Essa falange que a gente chama verdade, constituída de espíritos de luz, espíritos conscientes, espíritos ligados diretamente a Jesus, eles mostraram para nós, explicaram para nós o que vem a ser
essa questão de, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, né? De honrar pai e mãe. Então, ele trouxe para nós assim a explicação. Em primeiro lugar, o que a doutrina fala? A doutrina nos mostra que ninguém morre. Todos os cristãos sabem, porque Jesus colocou: há muitas moradas na casa do Pai, eu vou preparar-vos um lugar, não é? Então, veja bem, a gente às vezes escuta o pessoal falar assim: ah, mas Jesus é Jesus. Mas não é assim. Porque Deus fez leis imutáveis e eternas, mas são todas essas leis que incidiram todas as suas criaturas. A gente pode chegar a ser um Jesus como ele é, mas só que a gente tem que trabalhar o nosso sentimento, o nosso coração, as nossas virtudes para chegar até o ponto que ele chegou. Então, quando a gente fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, né? Quando falamos isso mesmo, hoje nós estamos estudando bem-aventurados os aflitos. Será que toda pessoa que está sofrendo, ela é bem-aventurada? Por que Jesus falou bem-aventurados os aflitos? Lá Cordeiro, o espírito dessa falange, ele escreve aqui. E quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ele não estava falando de uma maneira geral. Porque aflição, dor, todos nós no planeta Terra sofremos, passamos por isso. Segunda-feira, cara, no nosso evangelho que a gente faz para o Hospital do Câncer, caiu esse tema. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. E justamente um amigo nosso, participante desse tipo de estudo, falou assim: eu tenho uma irmã que nasceu com um problema sério no braço esquerdo e na perna esquerda. Então ela tem dificuldade para andar, andando por ele. E ele falou assim, e ela é inconformada, porque ela não fala meu braço, minha perna. Ela fala assim, esse troço, essa coisa, ela não chama de raiva daquilo. Isso é bem-aventurada. Ela é uma bem-aventurada por causa que ela chama, não se conforma de ter nascido assim. Geralmente quem reclama não está de acordo com aquilo. Mas a doutrina ensina. Todos nós que estamos no planeta Terra somos ainda espíritos inferiores. Somos espíritos implicados das leis imutáveis e eternas do nosso universo, as leis divinas. Então, quando eu não aceito o que eu estou passando, aquela aflição que eu estou passando, eu não sou bem-aventurado. Eu estou longe de Deus. E é interessante porque mesmo que, como lá Cordeiro coloca aqui, ele fala assim, ele fala que assim que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando eu estou desanimado, quando eu estou aborrecido, como essa irmã desse colega nosso que participa do Evangelho. Ela não é uma bem-aventurada, porque ela está com raiva daquele sofrimento que ela está passando. Então ele diz assim, o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Quando a gente pede a Deus força, eu aceito esse fardo, Senhor, mas eu preciso das suas forças. Quando eu faço uma oração,
quando eu estou consciente, eu vou ter resignação. O problema continua, viu, gente? Por quê? Porque aquele problema fui eu que arrumei. Se não foi nessa encarnação, foi na outra. Mas se eu prestar bastante atenção, nessa encarnação mesmo, eu arrumei esse problema. Por quê? Porque cada um tem a sua colheita. Tudo que eu faço fica registrado no meu perispírito, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Fica registrado. Então, quando a gente fala em oração, a oração é um bálsamo. Isso eu falo para vocês de coração. Porque eu fiquei 12 anos sem poder falar assim, hoje eu vou a tal lugar. Porque todas as noites eu cuidei. Primeiramente 5 anos da minha sogra, depois uns dias da minha filha, depois agora com a minha mãe. Mas sempre à noite quem cuidou dos doentinhos da família fomos nós. Então a Cláudia e eu ficávamos amarrados, quando um saía o outro ficava. Até a semana passada, eu vinha na reunião quinta-feira à noite, uma reunião que eu participo faz muitos anos, e ele ficava em casa, tomando conta da minha mãe, para ver se ela estava dormindo, tudo, mas tudo bem, mas alguém tinha que estar lá, prontidão. Se acontecesse alguma coisa, tinha que ter alguém responsável. Então eu digo a vocês, por que é isso se não fosse a prece, a oração, a doutrina? Eu ia ficar brigando, reclamando, mas a doutrina nos ensina que não existe injustiça. Existe o quê? Existe um fardo que Jesus falou que com ele leve. Um fardo leve, mas eu tenho que procurar alguma força para me ajudar a carregar esse fardo. Todos nós temos esse fardo. Todos na vida. A gente passa bem uns anos, de repente tem uma cacetada. Por quê? Porque aqui é um lugar de aprendizado. Nós ainda somos muito falhos. A Terra é um planeta de expiações e provas. Então, vamos trabalhar no nosso pensamento, no nosso coração, para que a gente possa carregar a nossa cruz, que todos nós temos, com amor, agradecidos, com resignação, com coragem de verdade. Então, quando a gente fala em oração, a oração é um ponto positivo na vida da gente. Richard Simonetti tem uma historinha que serve para criança, mas serve para adulto também, serve para criança espiritualmente falando, sobre a oração. A oração que ele conta lá é o seguinte: um fazendeiro costumava sempre usar a pista, porque ele ia com a caminhonete para cima e para baixo, né, da casa dele, mas aquela tarde ele estava passeando. Ele pegou o cavalo e pegou uma trilha. E foi indo nessa trilha e olhava para um lado, olhava para o outro, e fazia tempo que ele não passava por aquela parte da fazenda. E de repente ele viu uma casinha lá, uns 200 metros da trilha. E ele ficou curioso. Primeiro ele ia passar direto, mas ele ficou curioso. Alguma coisa prendeu a atenção dele e ele foi lá, montado no cavalo, e foi até a casa. A parte da frente estava fechada, ele deu a volta e tinha uma janela aberta. E do cavalo ele viu o quarto. Ele viu uma menina de mais ou menos 10 anos, ajoelhada, de mãos postas, e tocou o coração dele, aquela criança. Aí ele falou assim: "Ô menina, o que você está fazendo aí?" A menina levou até um susto, olhou para ele e falou assim: "Ah, Senhor,
Eu estou pedindo a Nossa Senhora que me auxilie, porque a minha mãezinha está doente, eu preciso comprar remédio para ela, não tem. Meu irmãozinho está com fome, ele está sem nada em casa. E eu não sei o que fazer. Então estava pedindo para Nossa Senhora me auxiliar. E o homem ficou condoído no coração, ele era meio austero. Deixou no bolso, virou a carteira, pegou umas notas de dinheiro e falou para ela: vem aqui. A menina foi, ele deu o dinheiro para a menina e falou: agora você vai comprar o remédio da sua mãe e alguma coisa para você fazer de comida, para tomar uma lixa, alguma coisa. Aí a menina pegou, voltou para dentro de casa e ele voltou para o trilho. Ele chegou no trilho, não viu a menina sair de casa. Aí então ele voltou lá. A menina continuou ajoelhada, de mãos postas. Ele falou assim: mas a menina não te deu dinheiro para você comprar as coisas? Ela falou: mas eu tinha que agradecer Nossa Senhora, porque ela mandou o Senhor aqui para me ajudar. Quando a gente lembra de agradecer a Deus? Quando? A gente só lembra de pedir, né? Eternos pedintes, quando a gente lembra. Então, é para a gente prestar atenção em tudo que acontece na nossa vida. Se for alguma coisa ruim, vou pedir força, coragem, não vou reclamar, porque aqui é um momento de aprendizado. E se for uma coisa boa, eu vou agradecer a Deus por ter acontecido algo de bom na nossa vida. Tudo bem? Para tudo, qualquer momento da nossa vida. E no capítulo 13 também tem uma passagem bonita, quando, deixa eu ver onde é que eu marquei. Quando é estudada a beneficência, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nesse capítulo, quando que é assinado por Adolfo, bispo de Argel, volume 861, ele fala sobre as festas que existem no plano espiritual. A gente acha que as festas que nós temos aqui, regada de bebida, cerveja, né, alegria, sol, tudo alegre, tudo errado, não é errado. Não estou falando errado. Ele está fazendo uma comparação dessa felicidade que a gente tem aqui quando está encarnado e a felicidade que a gente tem no plano espiritual quando você faz uma alma que está desiludida, está se sentindo abandonada, encontrar um apoio, um prato de comida quando precisou. Isso é festa. É isso que conta para nós. É uma doação nossa. Você abrir o coração para o próximo. Porque muitas vezes a gente não abre o coração. Fulano, vamos lá, nós vamos. Hoje temos a visita nas casas. Né? E eu vou lá, puxa vida, demorando, não sei o quê. Quer dizer, no fim, eu fico reclamando em pensamento, mas no fim não abri o coração. A gente tem que abrir o coração. A gente tem que ser assim, fiel a Jesus. Quando a gente estuda Jesus, não é para só falar. A gente tem que fazer um empenho para melhorar aqui, o coraçãozinho da gente. Quando a gente abre o coração, onde, gente? A gente abre as portas de Deus para nós. Tudo que a gente faz com amor é oração. Tudo. Se eu lavo um prato, se eu limpo uma casa com amor, se eu pego uma criança no colo com amor, tudo. Eu converso com meu vizinho, abro meu coração para ele, escuto o problema dele,
ele desabafa. E eu então dou um conselho, porque naquela hora eu já devo ter ido lá, uma oraçãozinha. Aí você é o quê? Instrumento de Deus naquela hora. Eu abri o meu coração para Jesus falar comigo. Por quê? Porque ele vai mudar o seu pensamento. Vai aceitar a vibração de amor. Às vezes nem a minha. Vai aceitar essa vibração de amor de Deus. Amor. Tudo é amor. Quando a gente faz qualquer coisa por amor, você está trabalhando no reino de Deus. Você está trabalhando com o coração aberto a Jesus ajudar. Jesus ajuda. Ajuda. A gente tem que ter o merecimento. E o merecimento vem do quê? Do trabalho no bem. Do trabalho no bem. Esse é o merecimento. Tudo na vida é merecimento. Tudo. Então vamos analisar. Então ele fala que assim, a beneficência, meus amigos, dar-se-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbem. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura, as outras, como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir ao irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. A nossa felicidade, ela advém de fazer a felicidade dos outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais, quando representantes da divindade levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer. Olha só, viver é sofrer. Gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde no momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a nudez desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. A nossa mensagem dessa tarde é justamente isso: não reclamar. E quando a gente estiver a ponto de reclamar, vamos procurar ajudar alguém, vamos fazer o bem. Aí a gente vai ver essas alegrias do nosso coração, como diz aqui Adolfo respondeu a gente. Então, eu gostaria de abraçar todos que estão aqui nos nossos estudos, aqueles que estão nos vendo e ouvindo através da internet, deixar o meu abraço e a minha palavra: venham para a casa espírita, venham fazer alguma coisa, arregaçar as mangas, tem tanta coisa a ser feita, vamos participar, vamos nos congregar
em harmonia, em alegria, porque todos nós que, todas as quartas-feiras estão conosco aqui, todos nós, juntos, formamos uma família que se ama, uma família que se quer bem, e todos nós, unidos, é uma força maior para a nossa casa espírita, numa época onde a maioria das pessoas, principalmente dos nossos jovens, são convidados a tirar Jesus do coração, a tirar Deus da nossa ideia. Deus é Pai. Não importa que eles queiram tirar essa ideia, mas ela existe. E um dia cada um de nós vai ter a certeza absoluta de que Deus está conosco, é o Criador. Muita paz a todos. Nós vamos convidar agora os médios passistas para a Câmara de Paz. Vamos convidar o Walter para a água. E que Deus nos abençoe.